Nem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida está em tuas mãos. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pensei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida está em tuas mãos. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas tem Deus em plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Tu vai aparecer e vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? As águas só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está vendo? Sou eu todo o tempo, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Obrigada, Senhor. Saiba, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia, glória a Deus. E é com muita alegria que eu estou na igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos que estão cultuando conosco pela internet, porque viemos nesta noite para glorificar e exaltar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, que é o nosso Deus poderoso, amém? Convido a todos os irmãos a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor e abrir as suas Bíblias em Salmos
116. Salmos 116. E assim diz a palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao meu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? O nosso Deus é misericordioso, compassivo, justo e bondoso. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o nosso Deus fiel e é dele quem vem a nossa esperança. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. E tudo quanto tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Convido a todos a fechar os seus olhos e vamos agora neste momento falar com o nosso Deus. Amém. Deus de amor, de misericórdia, Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa para te engrandecer, te exaltar, Pai, dizer que só tu és santo, só tu és poderoso, só tu mereces toda a honra e toda a glória, Pai, e todo o louvor. Senhor, estamos entregando nossas vidas, Pai, diante do teu altar. Deus, que sabemos, Pai, Deus, que só devemos prostrar, Pai, diante de ti, só devemos engrandecer a ti, louvar, Senhor, só o teu nome. Ó Pai, Deus, muito obrigado por cada pessoa que está aqui no culto. Deus, porque necessitar, Deus, está aqui dando o melhor louvor, Senhor, para ti. O culto, Pai, é agradável, Pai. E Deus, que esse culto, Senhor, chegue, Senhor, aos céus. Ó Pai, que possamos, Deus, estar com corações sinceros, quebrantado, Pai, diante da tua presença. Vai tirando todo o nosso eu, Pai. E que o Senhor cresça, Pai, em nossas vidas a cada dia. Deus abençoa, Deus, os nossos irmãos que estão cultuando conosco pela internet. Continua abençoando a sua vida, a sua casa. Ó Deus, abençoe este lar. E que eles possam dizer que eu e minha casa, Pai, serviremos ao Senhor. Amém. Deus, em nome de a cada vida que está aqui, Pai. Que Deus possa sair transformados, Pai, deste culto, Pai. Deus, abençoando, Pai, o louvor. Ó Pai, Deus, que seja tudo para ti, Deus, porque é tudo para o Senhor, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois não há outro, sei que não há outro Deus que planeja tão bem a nossa vida, que acrescenta as coisas maravilhosas quando a gente mais precisa, que nos corrige também quando a gente precisa. Os planos de Deus são perfeitos para a nossa vida. Agora é assim: eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. E você está passando, você suporta. Mas estou cansado, Pai, preciso ver na sua
Aleluia! Enquanto a gente adora, o Senhor trabalha por nós. Continue adorando o Senhor, se entregando neste momento. Mais uma vez, diga: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que tenho pra te dar acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Santa presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Mas você não pode imaginar. Não desanime, filho, consolar. Nas minhas promessas pode acreditar. Jesus, os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Vale sim. Meu desejo está chegando de renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Vamos se alegrar na presença do Senhor. Adora aí. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Agradecer onde você está. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Olha pra quem tá do seu lado, diz pra ele aí, vamos ver. Você devia se alegrar. Sai do Senhor. Você devia se alegrar. Adora o Senhor. Você devia se alegrar. Fechado de vida hoje, na sua necessidade, adore. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Está aqui, tem a oportunidade de adorar o Senhor. Os sonhos de Deus são maiores. Deixa assim, que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Então, Deus, que eu não posso imaginar. Oh, Jesus, toma conta dos nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Nas minhas promessas, volta a acreditar no Senhor. Você está desanimado, volta a acreditar no Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Por isso vale a pena acreditar. Vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia! Não desanime, não deixe de frustrar os seus sonhos, não deixe de desanimar. Continua perseverando, não deixe nenhuma luta te derrubar. Todos nós vamos passar por lutas, mas seja forte. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando
de ousadia, unção de conquista, unção de edificação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você Se você já pensou em desistir, tenha fé, não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai ver, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque ele vai ver. Se chorar,
seu lado ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito, não desistir, porque vamos seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos caírem nos meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando. O inimigo se levanta, mas tem que crer. A gente não deixa a prova dela até o fim. Se cair de ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito, não desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Descansar nos braços de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Continuaremos. Todavia nós nos alegraremos no Senhor, Deus da nossa salvação. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Poxa, Senhor, você é maravilhoso. Cante aí, pode cantar, de boca cheia. Louva assim, eu tenho Deus que não vai deixar nenhuma luta me matar, me desanimar. Agora é assim. Eu tenho um Deus E não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Chorando numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. no choro. Que choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, ainda. Todavia me alegrarei,
adorar até o anoitecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Quero acordar cantando aleluias, quero acordar cantando aleluias, quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Quero acordar cantando aleluia, quero acordar cantando aleluia, quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, usa o teu servo seminarista agora na palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a cada um que estará ouvindo, edifique as vidas e use em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, graças e paz. Deus possa nos abençoar nessa noite através da sua palavra. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para mais uma vez bendizer o nome do Senhor. A você também que acompanha tudo pelas redes sociais, que você possa ser impactado pela palavra de Deus. Como cantamos aqui, não é momento de desistir. Nós estamos passando por um momento de dificuldade no nosso país. O nosso país, ele, cada dia que passa, ele cai moralmente e espiritualmente. Esse evangelho que está sendo pregado aí é um evangelho chamado pseudo-evangelho. O que é o pseudo-evangelho? É um evangelho falso, inventado pelos homens, onde não confronta o pecado, onde não leva o pecador ao arrependimento. Ao contrário, prega que você tem que ser rico, que você tem que ser abençoado. Nós somos abençoados e ricos quando nós aceitamos a Jesus, quando nós levantamos a mão e morremos para o mundo e nascemos para Cristo, nós somos abençoados e ricos. Irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 9, vamos ler o verso 23. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz a cada dia e siga-me. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para ouvir, Senhor, a Tua palavra, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Senhor, nos usa, abre a nossa mente, nosso entendimento, para que a Tua palavra, Senhor, possa adentrar os nossos corações, que possamos sair daqui edificados, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai operar maravilhas no meio do Teu povo, Senhor. Senhor, nos enche do Teu Espírito, Pai, o Espírito de excelência, o Espírito de sabedoria. Que o Senhor nos conduza, Pai, nos Teus santos e verdadeiros caminhos, Pai. Que nenhuma dificuldade, que nenhuma tribulação possa nos afastar do caminho de Ti, Senhor. Senhor, nós também queremos orar pelo Rio Grande do Sul, que está passando, Senhor, por um momento de muita dificuldade, meu Deus. Teu servo Davi, meu Pai, quando pegou fazendo o censo, o Senhor enviou o profeta dizendo que era para ele escolher 3 castigos. E Davi disse que era melhor cair nas mãos do Senhor, porque ainda assim haveria misericórdia. Porque aquele povo está passando, Senhor, mas Tu estás de braços abertos, com braços de misericórdia estendido. Porque estamos debaixo da graça, meu Pai. Por isso, Senhor, tem misericórdia daquele estado, daquelas mães que perderam seus filhos. Porque bens materiais, Pai, a gente constrói, consegue com o trabalho. E a vida que se perdeu, meu Deus. Consola o coração daquele povo, Jesus. Abençoa aqueles que estão enviando donativos, que estão enviando alimentos, para suprir a necessidade daquele povo. Com um olhar de misericórdia, com um coração pesado, que
nós te pedimos, meu Deus, com a tua infinita graça e misericórdia, olha para aquele povo do Rio Grande do Sul. Por isso, Senhor, faz a tua obra, Pai. Porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se a nossa nação não for o Senhor Deus, as coisas ficam complicadas, meu Deus. Mas a tua igreja clama e diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu acabei de falar, o nosso país ele vem atravessando uma situação cada dia que passa complicada. Quem lê Bíblia, quem conhece o Evangelho, quem conhece a palavra de Deus sabe perfeitamente tudo isso que está acontecendo. Cada dia que passa eles querem silenciar a nossa voz. Não querem que a gente leia mais a palavra, não querem que a gente pregue a palavra nos presídios. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, um prefeito aí de uma cidade, não sei se era do interior de Santa Catarina ou se alguém viu aqui, não me lembro, não me recordo a cidade, foi o interior de São Paulo, onde a Câmara de Vereadores daquele lugar elegeram por 17 votos contra e 7 a favor, que a Bíblia não deve ser exposta a lugares públicos, nem na escola, nem na biblioteca e nem na prefeitura. E o prefeito daquela cidade estava indignado com aquilo ali, então ele entrava com um recurso. Eu não entendo, se isso aqui é só um livro, por que ele é tão perseguido? Se isso aqui é apenas um livro, como eles dizem, por que isso aqui é proibido de entrar nos presídios e entrar nos países? Ninguém sabe a explicação, porque aqui é a palavra de Deus. Jesus disse: são elas que testificam de mim, e julgais nelas palavras de vida eterna. Portanto, irmãos, nessa noite eu quero falar sobre renúncia, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de ti, o que Deus quer de nós. E nós vamos ver aqui falar de renúncia, vamos falar de renúncia nessa noite. Mas afinal de contas, o que é renúncia? A palavra renúncia, ela significa abrir mão de algo em prol de uma causa maior. Abdicar-se do seu próprio eu para alcançar um propósito. Por exemplo, os mais antigos aqui vão lembrar. Na década de 80, saiu um filme, uma trilogia do filme chamada Loucademia de Polícia. Não sei se aqui alguém, os mais antigos aqui, vai lembrar, né? Teve 1, 2 e 3. No sentido de conhecer o filme. E naquele elenco tinha um ator chamado Michael Winslow. Ele, na verdade, ele era aquele ator que ele imitava várias coisas no filme. Ele imitava Robocop, ele imitava dava tiros, aquela coisa. Né? Ele era considerado lá em Hollywood o homem das 1000 vozes. Aquele cara estava numa carreira, numa ascensão maravilhosa. Depois do projeto desse filme Academia de Polícia, Hollywood tinha outros projetos para ele. E a gente sabe que quem trabalha em Hollywood não ganha pouco, né? Esses caras ganham muito dinheiro. Mas o que foi que aconteceu? No ano de 93, a esposa desse Michael Winslow ficou doente. E ela veio a falecer. Ela não resistiu à enfermidade e veio a falecer. O que foi que esse cara fez? Ele renunciou os filmes que ele tinha projeto, a sua carreira, jogou tudo para cima e foi cuidar dos seus 2 filhos que ainda eram pequenos. Então, ele renunciou por uma causa maior que ele julgou que é seus filhos. Que a partir daquele momento ia ter mais mãe e ia se tornar órfão de mãe para o resto da vida. Então ele ia fazer o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. Isso chama-se renúncia, em prol de alguma coisa. Outro cara também que é muito conhecido aqui foi o ator Nuno Léo Maia, da Gata Comeu e outras novelas tantas que ele fez aí. A sua mãe morava na Baixada Santista e ela estava com mal de Parkinson. Então o que ele fez? Ele pediu renúncia do cargo lá de ator e se mudou para Santos para cuidar da sua mãe. E lá ficou com ela até seu último suspiro.
Ou seja, ele renunciou sua carreira, seus trabalhos, em prol de cuidar da sua mãezinha. Isso é renúncia. Mas a renúncia que eu quero falar nessa noite aqui é a renúncia do nosso eu como cristão em prol da palavra de Deus, em prol do Evangelho. Vamos ver homens aqui na Bíblia que fez a diferença, tendo uma vida de renúncia, obedecendo o chamado de Deus. E vamos ver cada um deles aqui, né, e suas renúncias para um propósito maior. Se o evangelho que nós falamos e que nós pregamos não é um evangelho de renúncia, isso não é evangelho. E olha o que fez Abraão. Ele fez uma grande renúncia ao obedecer ao chamado de Deus para deixar sua terra natal e sua família e ir para uma terra desconhecida, né, que Deus lhe mostraria. Ou seja, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse a Abraão qual era a terra naquele momento, e Abraão perguntou: olha, que terra seria essa? Para onde é que nós vamos? Será que eu tenho que largar tudo e ir para esse lugar e ir lá? Como é que eu vou viver? Né? Como é que eu vou me acomodar? E aquele povo lá, como é que é? Ele deixou tudo para trás, o conforto, a segurança, né? E demonstrando fé e confiança em Deus. Gênesis capítulo 12. Então Abraão é o nosso exemplo de fé, porque ele creu em Deus. A nossa vida é primeiro crer, né, para depois ver acontecer as coisas. Temos também José do Egito, conhecemos a história, né? Ao longo de sua vida teve que fazer diversas renúncias, né? Principais foi manter sua integridade moral e espiritual, mesmo diante de tentações e injustiças, como o episódio que foi resistir à sedução da esposa de Potifar. E ao demonstrar perdão e amor aos seus irmãos, apesar de terem conspirado contra ele, essas escolhas mostram a sua renúncia. Ele não teve mágoa dos seus irmãos nem da família. Ele viveu ali no Egito como escravo, passou um perrengue danado, mas ele não renunciou à sua fé de cristão. Muitas vezes nós passamos por lutas, dificuldades, e a primeira coisa que vem na nossa mente é: eu não tenho mais como prosseguir. Às vezes a gente pensa em desistir, faz parte da nossa natureza humana, pensar em desistir. Mas assim como Deus foi com eles, com aqueles homens do passado, Deus ele também é conosco. Amém. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança ela é constante na nossa vida. A gente persevera hoje, amanhã a gente não sabe como é que vai amanhecer o dia, então a gente persevera de novo. E assim sucessivamente. Temos também Moisés, criado como príncipe no palácio de Faraó, abriu mão do trono do Egito e do conforto para obedecer ao chamado de Deus, para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. E assim renunciou a esse status e se colocou ao lado dos oprimidos. A narrativa está aí no Êxodo, capítulo 2, no verso 11 a 15. Sabemos que Moisés ele foi criado nos costumes do povo do Egito, foi instruído, na linguagem, no conhecimento, na sabedoria, mas quando ele sentiu o chamado de Deus, ele deixou tudo aquilo ali que ele julgou não ser mais importante do que o chamado de Deus. Então, quando Deus tem um chamado na nossa vida, nós devemos deixar. Quando eu falo de deixar, renúncia não é você deixar seu emprego, dizer assim, abandonar isso, não é nesse sentido. Os pescadores, os apóstolos, os discípulos de Jesus eram pescadores, e eles não largaram a profissão, eles continuaram sendo pescadores, porém, eles arrumaram uma agenda na sua vida de trabalho para seguir a Jesus. Então, Moisés ele também foi assim. Ele escolheu ficar do lado do povo humilde, do povo oprimido, e Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Isso foi maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus tirou o povo com mão forte do Egito. Também temos Daniel. Em Daniel, capítulo 1, verso 8, Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia, juntamente com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram para uma terra idólatra, um país completamente diferente do seu,
mas ele também não negou sua fé de cristão. Inclusive, tem um momento em que a Bíblia diz que Daniel ele não aceitou comer a comida dos manjares do rei. A gente não tem o detalhe o porquê disso, mas provavelmente ele observou ali que aquela comida poderia ofender, né, o povo judeu. A gente não sabe. E Deus deu sabedoria a ele para que ele soubesse falar com o chefe de cozinha, que não queria se abster daquela alimentação. E o nome de Deus foi glorificado ali. E fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel foi fiel, não negociou seus princípios, mesmo estando na Babilônia. Ele foi usado, como instrumento para transmitir a mensagem de Deus aos reis e líderes. Quando ele fazia suas orações virado para a banda de Jerusalém, Ele estava no país ali como escravo, mas ele não deixou de adorar o seu Deus. Não importa se a gente está na China, se a gente está no Japão, se a gente está na Rússia, a nossa fé, o mesmo Deus que nós seguimos aqui, devemos seguir em qualquer lugar do mundo. Temos também os amigos de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por não se curvarem diante da estátua de Nabucodonosor, eles foram lançados nessa fornalha ardente. Ou seja, ele não negociou sua fé. Ainda que todos ali se prostrassem diante daquela estátua, diante do mandamento de uma autoridade, ele preferiu, se possível fosse, chegar à morte, mas não se curvaria diante da estátua de Faraó. E o que é que a gente aprende com isso? A estátua de Faraó hoje representa as coisas da vida, a fama, o dinheiro, os carros. Quantas pessoas têm se dobrado, saído dos caminhos do Senhor, têm entrado na igreja, mas logo saíram porque não aguentaram a pressão e negaram a sua fé em Cristo. E eles foram ali fiel a Deus, e através da sua fidelidade, Deus o livrou, e o nome do Senhor foi glorificado. E o próprio Nabucodonosor disse que quem era aquele Deus que pudesse livrar os amigos de Daniel? É o Deus Todo-Poderoso. Temos também o João Batista. João Batista vivia no deserto. Ele era o precursor de Cristo. Ele estava preparando o caminho, anunciando a salvação que viria através do Senhor Jesus. João renunciou muitos confortos e convivência da sua vida, vivendo uma vida de simplicidade no deserto, dedicando-se ao chamado de preparar o caminho para o Messias. Ele também renunciou à popularidade e ao reconhecimento pessoal, enfatizando que aquele que viria depois dele era maior do que ele. Sua vida de renúncia e serviço a Deus foi um exemplo por sua pregação de arrependimento e a sua disposição de ser martirizado por suas convicções. Por que João Batista foi morto? Porque ele falou mentira? Não, João Batista ele denunciou o pecado. Então, muitas das vezes, hoje as pessoas querem silenciar a palavra de Deus. Nós estamos vendo aí, não se pode falar mais nada aqui. Hoje as pessoas estão filmando e dizem querendo te processar. Há um tempo atrás aí, aquele deputado Nicolas Ferreira, que também é advogado, ele foi processado em 30 mil reais, teve que pagar, porque ele usou a Bíblia para dizer que aquela pessoa que estava dizendo que era, não era, porque não era ele que estava dizendo. Ele disse, olha, a Bíblia diz que Deus fez um homem, o macho e a fêmea, Deus o criou. Então aquela pessoa se sentiu ofendida, e aí o que aquela pessoa fez? Denunciou ele teve que pagar 30 mil reais. Agora imagine, se ele não tivesse condição de pagar esse dinheiro, o que aconteceria com ele? Ia estar preso. Por quê? Eles querem silenciar a palavra de Deus. O mundo quer silenciar a gente. A gente não pode falar mais nada, porque tudo tem que ser
né, pisando em ovos, tem que ser com cuidado, porque isso, porque aquilo. E nós temos que pedir a Deus sabedoria para quando isso acontecer, como é que a gente vai agir, né? Para não agir por impulso nem por falta de sabedoria, porque o diabo quer isso. Satanás, ele quer calar a voz de Deus, quer silenciar a palavra de Deus. É claro que ele não vai conseguir, é óbvio que ele não vai conseguir, mas ele vai tentar, né? E então João Batista foi morto por isso, porque ele denunciou o pecado, né? E aí, numa oportunidade, ele foi entregue sua cabeça na bandeja. Mas João não negou, não renunciou à sua fé em Cristo. Ao contrário, falou a verdade como devemos também falar a verdade. Temos também o profeta Elias, profeta de Deus que renunciou à sua vontade para servir a Deus. Ele foi chamado por Deus para confrontar o rei e o povo de Israel por causa da sua idolatria. Israel vivia um período muito complicado, né? E tinha a Jezabel e o rei Acabe, que na verdade era um homem dominado pela mulher, ele fazia tudo o que ela queria, então ele não tinha autoridade nenhuma, né? E Deus levantou então o profeta Elias para combater a idolatria naquela época, né? Elias frequentou muitos dias, muitos desafios, perseguições por causa da sua fidelidade a Deus, mas permaneceu firme em sua missão de proclamar a mensagem divina e restaurar a adoração verdadeira ao Deus de Israel. Então, qual o papel do profeta? Né? Mostrar a verdade, porque a idolatria estava tomando conta de Israel e Deus já havia avisando. O cativo, um dos motivos do cativo da Babilônia foi isso aí. Deus vinha falando, até que chegou uma hora que Deus disse: chega, basta, vocês agora têm que pagar pelos pecados de vocês. Eu vinha falando, usando os profetas. Temos também Neemias, que deixou a sua posição de copeiro do rei da Pérsia para liderar o povo de Israel na construção do muro. Ele pediu licença, né, ao rei para poder ir para Jerusalém para a construção dos muros que havia sido destruído, seguindo a vontade de Deus. Também temos os discípulos de Jesus. Pedro, André, Tiago e João deixaram as suas vidas pessoais, largaram as redes para seguir Jesus e se tornaram pescadores de homens. Aqueles homens que eram pescadores, tinham uma profissão. Quando eles tiveram encontro com o Senhor Jesus, Jesus chamou: vem, e eles não tosconejaram, eles não perguntaram: vem para onde? A Bíblia diz que eles largaram as redes e o seguiram. E foram ser discípulos, pescadores de homens, e se tornaram os apóstolos do Senhor. Hoje, onde nós chegamos, nesse momento, nesse século, homens de Deus tiveram que passar por provações, perseguições, para que o Evangelho chegasse onde nós estamos hoje. Se não fosse aqueles homens do passado, talvez a gente não tenha esse conhecimento da palavra de Deus que a gente tem hoje. E Deus levantou aqueles homens no passado para que a palavra dele fosse pregada hoje. E se daqui ele não voltar, a palavra está sendo pregada hoje, anunciada hoje, para uma geração futura que, caso venha, se o nosso eterno Deus não buscar a sua igreja até lá. Um cara que sofreu muito foi Paulo. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a conversão, Paulo era perseguidor da igreja, era um fariseu, um homem obcecado por sua religião, perseguia a igreja de Deus, até que um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e ali ele se rendeu aos pés do Senhor. E aquele homem que estava sendo perseguido, agora, aquele homem que perseguia a igreja, agora ele vai ser perseguido. Quando a gente lê suas cartas, as igrejas que ele plantou,
A obra que ele fez, as suas viagens missionárias, nos inspira. Um homem de convicções, que fez uma escolha radical na sua vida, renunciou suas antigas maneiras de perseguir os seguidores de Cristo. Sua jornada começou com uma transformação eterna, no caminho de Damasco, onde teve encontro com Jesus. Dedicou-se completamente ao serviço de Deus, como um dos maiores pregadores do cristianismo. Ele enfrentou muitos desafios e sofrimentos em seu ministério, mas sua renúncia foi evidente, o seu compromisso inabalável, a pregação do Evangelho e o estabelecimento das igrejas. Está lá registrado em Atos capítulo 9, a sua conversão. O capítulo 13 fala da primeira viagem missionária, e no 28 fala da sua pregação sobre o Evangelho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 17, já no final da carta: daqui em diante ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E que marcas foram essas? O que é que estava acontecendo na igreja dos Gálatas? Os judeus cristãos estavam disseminando para os crentes gentios que, para ser salvo, teria que fazer a circuncisão de Moisés para ser salvo. Então Paulo fala para eles: olha, já que vocês estão falando de marca, não me amoleste, porque eu carrego as marcas de Cristo. Inclusive está lá em Atos capítulo 15, foi o primeiro concílio de Jerusalém, e foi tratado sobre isso, sobre a questão da circuncisão, porque eles diziam que para ser salvos teria que cumprir a lei de Moisés, e desse jeito estaria anulando a morte de Cristo na cruz. Qualquer coisa que a gente traz como método de salvação, a gente está limitando a graça de Deus. Para ser salvo não precisa mais circuncidar, não precisa ir mais para Jerusalém, não precisa fazer mais nada. Jesus Cristo já fez tudo para nós, ao se entregar na cruz pelos nossos pecados. Então Paulo ficou muito preocupado com aquela situação, porque a gente sabe que falsos pregadores, eles brotam de fora para dentro e de dentro, de própria igreja. E olha o que ele diz, quando ele fala a respeito que ele traz no corpo as marcas de Cristo. Será que ele estava falando ali uma figura de linguagem, ou ele estava falando de forma literal? Olha que interessante o que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, pegando o gancho aqui que ele diz, que traz no corpo as marcas de Cristo. 2 Coríntios 11, acompanhe comigo a leitura a partir do verso 23. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medidas, perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite no mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigo entre o meu próprio povo, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço muitas vezes, em noite sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas que pesam diariamente sobre mim, a preocupação
com as igrejas. Então veja aí o que esse homem passou pelo Evangelho de Cristo, para que hoje a gente tivesse lendo aqui suas cartas, tivesse aprendendo o ensinamento do Evangelho. Então esse homem sofreu muito, né? É isso que eu digo, o Evangelho é um Evangelho de renúncia, né? Nesse Evangelho que lota a Fonte Nova com 50 mil pessoas, onde fica dizendo que você tem que ficar rico, que você tem que ficar curado disso, que você tem que ficar curado daquilo, mas é a palavra de Deus. Mas ninguém quer sair da sua zona de conforto para pregar a palavra, não quer passar o que Paulo passou. Policarpo de Esmirna, esse não está na Bíblia, mas está na história da igreja. Policarpo foi um bispo da cidade, né, de Esmirna, que hoje é a atual Turquia. Ele foi martirizado por se recusar a renunciar à sua fé de Cristo. Foi o que aconteceu. Policarpo estava numa fazenda por conta da perseguição, né, daquela época, que as pessoas que confessassem que era de Cristo eram torturadas até a morte. Inclusive, eu dou uma sugestão de um livro aqui chamado O Livro dos Mártires, do autor chamado Jamie Foxx. Ele tem aproximadamente 400 páginas, 409 páginas. E ali conta a história da igreja, como as pessoas eram martirizadas, como as pessoas eram perseguidas. Se a pessoa confessasse que era de Cristo, eles torturavam a pessoa. A grande questão é, a tortura levava vários dias. Quando a pessoa toma um tiro e morre, a pessoa não sentia ali a dor. As pessoas eram torturadas, a pele era arrancada, os olhos eram vazados. Se você dissesse, eu não nego Jesus, ele te torturava. No outro dia ele ia lá de novo. Você nega Jesus ou confessa Jesus? Não. Eu não nego Jesus, ele te torturava. Policarpo estava numa fazenda por conta da perseguição. E aí apertaram, né? Pressionaram 2 escravos. E um dos não aguentou a pressão e entregou o lugar, a localização onde Policarpo estava. E aí foram buscar ele nessa fazenda. Quando chegaram lá, ele serviu os seus algozes, pediu que deixasse ele fazer uma oração. Ele orou 1 hora e essa oração se transformou em 2. Levaram Policarpo. Chegaram lá perto do procônsul, falaram: Policarpo, Cristo Quírios ou César Quírios? Essa expressão Quírios em grego significa Senhor. Perguntaram: Policarpo, Jesus é o teu Senhor ou César é o teu Senhor? Ele disse: não, Jesus é o meu Senhor, Cristo Quírios. Mas Policarpo, se você negar, a gente vai te matar, a gente vai te torturar. Mas se você confessar que César é seu Senhor, você vai sobreviver. Policarpo disse: há 86 anos eu sirvo a esse Deus que nunca fez mal nenhum. Por que vou negar agora? E aí pegaram Policarpo, acenderam uma fogueira e Policarpo foi dizendo: Cristo Quírios, esse Senhor, Jesus é o meu Senhor. E entrou no fogo e a voz de Policarpo ali se calou. Mas ele não negou a sua fé, ele não renunciou o nome de Cristo. Vocês podem pesquisar essa passagem aí nas redes sociais, falando da vida de Policarpo. Renunciar pode envolver e deixar para trás o conforto e segurança, ambições pessoais, até mesmo um relacionamento, tudo em prol de servir a Deus, viver uma vida em que eu honre e o glorifique, uma vida de renúncia. Não é fácil, a gente sabe disso. São tantas vezes, envolve sacrifício, compromisso para seguir a Cristo. Renunciar não é apenas abrir mão de algo, mas também uma escolha consciente que é essencial e eterna. E colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Se nós colocarmos tudo na nossa vida, o Evangelho, a Palavra de Deus, como principal, como tudo aquilo que a gente vive hoje, como prioridade, a Palavra de Deus. Porque enquanto nós estivermos aqui, a gente não vai parar de ser perseguidos, vai piorar. Não estou falando isso no sentido de desanimar ninguém, mas a Bíblia deixa bem claro que a igreja, Jesus falou isso: olha,
vocês vão ser perseguidos por amor do meu nome, vocês vão ser presos, vocês vão ser castigados por causa do Evangelho. Não é por causa de mim, por causa de você, é por conta de Jesus. É por conta do Senhor que Satanás persegue a igreja. Então é momento de ficarmos firmes, buscar a Deus com oração, na leitura da palavra, consagrando a vida ao Senhor, pedindo a Deus para nos santificar, nos purificar, porque o Evangelho, a salvação não é brincadeira. As pessoas estão brincando aí, né? Pastores, pseudos-pastores, falsos pregadores, fazendo coisas, dizendo coisas que a Bíblia não está dizendo. Eu vi uma cena lamentável, ferindo os princípios de Deus, onde duas mulheres foram, fizeram laço matrimonial, e o pastor ainda disse que abençoaria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É triste a gente ver um negócio desse. A palavra de Deus sendo distorcida, Onde nós vamos parar com isso? Temos que ter muito cuidado, não deixar de frequentar a igreja, a sã doutrina, porque essa palavra que está sendo pregada aí fora, essa palavra não vai levar ninguém para o céu. Essa palavra que está sendo pregada aí não vai trazer edificação espiritual para a vida de ninguém, porque não confronta o pecado, ao contrário, apoia o pecado. A minha avó dizia, eu quando era pequeno, ainda íamos ver coisas, e essas coisas é o que está acontecendo aí. Querem silenciar a palavra de Deus, querem silenciar o Evangelho, mas a gente tem que pedir força a Deus, sabedoria, para que Ele nos capacite, nos use, assim como capacitou os apóstolos, a igreja primitiva, Paulo, Pedro, Tiago, João, cheios do Espírito Santo, porque nessa vida aqui a gente não vai levar nada. Jesus disse, eu estou nesse mundo, mas não sou daqui. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos daqui. E se a gente quiser morar na pátria celestial, temos que levar uma vida digna. Porque vai chegar um momento em que Jesus vai dizer assim, apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço. E isso vai ser muito dolorido para aquelas pessoas que achavam que estavam na igreja, mas não estavam levando o Evangelho a sério, não estavam levando a vida de santidade, estavam levando a vida de tantos pecados, de iniquidade, que não reconhecem mais que estavam pecando. Então, que o Senhor Deus Ele nos fortaleça, nos fortifique cada dia mais a leitura da palavra, porque a Bíblia diz que vai haver dias que vai ser muito difícil e nós temos que ter Jesus como pedestal, como coluna em nossas vidas. Ó Deus, meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, meu Deus, por tão grande salvação em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Deus. Sabemos que o mundo é mau, a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. Senhor, nos livre, nos guarda, meu Deus. Nos guarda desse mal, do pecado, meu Deus. Aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Meu Deus, te suplicamos misericórdia para a tua igreja, para os teus filhos, meu Deus. Dê força, Senhor, para que eles continuem te servindo, meu Deus. Em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Sabemos que tem dias que é desanimador, meu Deus. Mas nós te pedimos para quando esse dia chegar, nos fortalece, meu Deus. Que tu venha trazer um ânimo, venha tirar essa coisa, essa nhaca que faz com que às vezes a gente não ore, não lê a Bíblia, não dobre o joelho. Meu Deus, nós queremos te servir em espírito e verdade. Queremos te servir, meu Deus, com entendimento, com sabedoria. Como a tua palavra diz que a gente não deve moldar as coisas desse mundo, que o Senhor tem compaixão de nós, que a tua sã doutrina, meu Deus, não nos afaste de ti, meu Deus, para que olhamos para trás, não sintamos prazer nas coisas desse mundo, porque é o dia, meu Deus, vamos estar contigo na glória, para a honra e glória do teu santo nome, meu Deus. Em nome de Jesus, nós chamamos e te agradecemos. Amém.
Amém. Deus abençoe o nosso seminarista aí, cada vez mais aí, se firmando, se preparando para o futuro. E tudo isso que estamos ouvindo, irmão, não é novidade, né? Jesus já avisava, nada é novidade. Nós somos semelhantes aos profetas, aos apóstolos. A Bíblia não engana ninguém. Jesus não chama ninguém, Ele convida. Tem muita gente que está nas igrejas e acha que está ali fazendo um favor a pastor, fazendo um favor a Deus. Você e eu não estamos fazendo um favor a ninguém, estamos fazendo um favor a nós mesmos. O próprio Jesus afirmou e não enganou ninguém. Ó, vocês vão ter muitos problemas. Agora, aqueles que me seguir têm que estar consciente que vocês vão ser rodeados de ódio e vai começar da família. Então, essas coisas, se você é um crente de verdade, você vai se regozijar e exultar. A própria palavra diz isso. Nos momentos que estamos chegando no fim, é para você exultar, é você se alegrar, porque a palavra dele está se cumprindo. O nosso Deus falou e está se cumprindo. Nós parece que estamos vivendo como os discípulos. Olha, Jesus acordava com eles, andava com eles, dormia com eles, e todo dia Jesus dizia assim: olha, preste bem atenção, vai chegar um momento que vão me pegar, vão me prender, vão me bater, vão me colocar na cruz, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ele falou isso durante 3 anos e meio. No dia que pegaram Jesus, não ficou um. E Jesus vai falar para a gente em Mateus 24, irmão, que nós, a nossa geração, não devemos nos escandalizar, não devemos ter medo do que vai acontecer. E eu quero dizer para você, crente, para mim, para todos, Jesus não nos garantiu a vida humana. Ele disse: vós sereis perseguidos e até mortos por causa do meu nome. Nós vivemos uma geração hoje, né? Uma geração muito, materialista. Então essas palavras aí são velhas. E já está começando a apertar o cerco, e aí a Bíblia vai ter uma profecia lá que já está acontecendo. Muitos vão apostatar da fé porque não vão suportar viver o Evangelho. Vamos passar pela peneira. Então Deus que está na minha vida hoje, que eu aceitei Jesus como meu Salvador, é o mesmo de Elias, é o mesmo de Abraão, é o mesmo de Paulo. Hoje nós temos o privilégio, isso mesmo, é privilégio. Por mais que doa, nós temos o privilégio de estar substituindo Paulo, Pedro, Abraão. Eles morreram, mas o poder não estava neles. O poder era de Deus. Eles e nós somos instrumentos. Qual a diferença de Paulo para mim e para você? Por isso que tem que orar para que a gente peça a Deus sabedoria, garra, ousadia. Nós não somos diferentes de Pedro e João, que foi preso, foi maltratado, e quando liberado disseram: vá e não prega evangelho. É o que está fazendo com a gente hoje. Você não pode pregar evangelho, você não pode falar de Jesus, você não pode ler Bíblia. Quem são vocês diante de Deus? Pedro e João disse: quem são vocês? Você acha que nós vamos ter medo de prisão, de morte, e vamos obedecer a vocês? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Essas palavras já estão aqui para nos alertar e nos animar. Mas hoje, quando se prega essa palavra, a igreja fica triste, onde a Bíblia diz que devemos regozijar, porque o reino eterno está chegando. Que fique claro para nós, irmãos, servir a Cristo não é imposição.
E a gente vê um bocado de crente de igreja, eu estou cansado, eu sou obrigado. Você nunca foi obrigado a ser crente. Você é crente, meu querido, por convite. Nós não somos obrigados. Nada é imposto, nada é proposto. No dia que eu aceitei Jesus, eu aceitei voluntariedade. Eu sigo a Jesus por voluntariedade. É isso mesmo. Se você está no Evangelho e você sente um peso, é preciso você rever a sua conversão. Quem nasce do Espírito de Deus verdadeiramente, porque a Bíblia diz que Deus não colocou naquele que se converteu verdadeiramente um espírito de covardia. Isso mesmo. Por que esses irmãos preferiram morrer e não negar Jesus? Porque ali está o Espírito de Deus que não é covarde. Nem todos que estão no Evangelho são nascidos de novo. A Bíblia fala sobre isso. A igreja será misturada com joio. O joio no fim dos tempos será queimado. Mas o trigo vai permanecer. E o trigo vai para a glória. O trigo são aqueles que permanecerão fiéis. Aconteça o que acontecer. Passa doença, perde bens, perde tudo. Porque nossa fé, nossa esperança não está nas coisas. Mesmo que você não queira perder. Quanta gente agora só está só com a roupa do corpo? E agora? E agora? Nada nesse mundo está seguro para nós. Por isso que a nossa esperança está além da metafísica. Eu não sou desse mundo. Vós que me seguem também não é desse mundo. A qualquer momento você vai ser chamado. Para onde você irá? Mas você fica com medo de perder as coisas. Aí vem a natureza, tira tudo. Você tem boa saúde, você não quer servir a Deus. Aí vem a doença, te joga na cama. Querido, você não tem controle da sua vida. A nossa vida está nas mãos dele. Por isso que é preciso se arrepender. É preciso seguir a Cristo com entendimento. Nós hoje somos os Paulos e os Pedros. E ninguém aqui na igreja, ninguém pela internet, e ninguém com a igreja é forçado. Ele disse assim um dia: quem quiser me seguir, primeiro, negue-se. Negue-se. Como é que eu vou seguir a Jesus se eu tenho coisas que me prendem? Aí o Espírito Santo chegou para Pedro e disse: se eu ficar com as coisas que me prendem, eu vou perder a eternidade, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Eu não posso deixar de seguir a Jesus. E a palavra vai dizer mais: o reino dos céus e seguir a Cristo é tão importante. Se você tem alguma coisa que te atrapalha, se você tem braço, se você tem mão, se você tem olho, se você tem algum membro que te atrapalha, olha, é melhor você entrar dógano. Olha, a gente não pode deixar nada e ninguém tirar de nós aquilo que nós ganhamos de graça, que é a nossa fé, o nosso nome escrito no livro da vida. Quando reconhecemos Cristo verdadeiramente, irmão, não é difícil de segui-lo. Quando a gente ama uma pessoa, é prazeroso estar do lado dela. Mas viver com uma pessoa que você não ama é terrível. Viver com uma pessoa que você não tem empatia é terrível. É o que acontece com muitos. Não é que muitos não querem seguir a Cristo. Muitos estão seguindo a Cristo por interesse. E ele mesmo diz, ele chama raça de víboras. Foi ele quem disse para a multidão. Ele quem conhece o nosso coração. Ele sabe quem somos nós, pastores, se somos sinceros. Porque ninguém precisa dizer para Deus que tem pastor falso, que tem crente falso. Não precisa. Ele sabe.
Por isso que cada um precisa examinar a si mesmo, não ficar olhando para a vida dos outros, porque a perseguição não é por causa de qualquer coisa, é por ódio de Deus. A briga aí é espiritual, e Satanás, ele levanta pessoas para odiar outros, para perseguir, como ele fez com os governantes da época, os Nabucodonosor, os Césares. Ele continua, Satanás continua. A Bíblia diz que Satanás é príncipe das trevas e está nesse mundo. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para desfazer as obras deles, e graças a Deus que a minha vida já foi desfeita da obra de Satanás. Hoje eu não preciso estar preocupado com isso, porque a Bíblia diz que Ele garantiu, e eu estou guardado nele, eu estou nele. E o diabo só toca na minha vida se eu der lugar para ele. E eu não tenho que estar ouvindo internet, ouvindo quem A, que B pensa. Eu tenho que ouvir isso aqui. 1 João 5,18 diz: se você nasceu de Deus e você vive uma vida ali diante de Deus, fora do pecado, não que você não seja pecador, o diabo não pode tocar em você. Apocalipse 20,15 vai dizer: olha, se tu cumpriu Efésios 1,13, no dia que você ouviu o Evangelho, você entendeu, você creu em mim, o meu Espírito foi morar em você, eu escrevi o teu nome no livro da vida, e quem é que vai tirar teu nome lá? Foi eu que escrevi. Outro texto diz: quem é que vai me condenar, se foi Cristo que me justificou? É isso. Então tudo isso que foi dito aqui, querido, para nós é prazer servir a Jesus. É prazeroso. Alguém já dizia que o maior e mais fascinante projeto de vida nesse mundo é seguir a Cristo. O resto é confusão, o resto vai ficar. Porque um dia, segundo Malaquias, você vai ver a diferença que fez você ter servido a Cristo aqui. Está lá no finalzinho de Malaquias: um dia, aqueles que me serviram aqui vai ver a diferença. E aí Paulo vem e confirma: olha, eu preparei para vocês o porvir. Essa vida nem se compara ao porvir. Por isso não se preocupe com pessoas que não gostam de vocês, com alguma coisa que vai acontecer, ou se até vocês morrerem, mas não perca a fé, porque eu tenho um céu para você. Que mente humana. Irmão, a gente não tem que estar numa igreja como aloprados, não, sabe? Como fanático, não. A gente tem que estar na igreja consciente quem é o Senhor, o que Ele fez e o que estamos fazendo. Nós temos certeza. Eu tenho certeza do meu dia a dia com Cristo, desde o meu levantar até o meu deitar. E se eu deitar e não me acordar aqui, eu vou acordar com Ele. Essa é a certeza que todo crente tem que ter. Se você está numa igreja e você não tem essa certeza, é bom que você tenha, porque não vai valer a pena você sair de casa, você perder toda essa vida e ficar em um lugar que você vai perder tempo. Você precisa ter certeza que você está servindo ao Senhor, e você terá um galardão, como Paulo disse. Ele não sofreu de graça, ele não apanhou de graça, ele não morreu de graça. Ele disse: eu sei o que eu estou fazendo, eu estou certo que o meu tesouro está garantido. No dia que você e eu parar de pensar só nessa miserável vida, e a Bíblia diz: miseráveis homens somos nós, que só pensa nessa vida, só pensa no empreguinho, na promoção, só pensa nisso. Irmão, o que a gente ganha aqui nessa vida é para usar. Eu tenho dinheiro para usar, eu trabalho para usar, mas eu tenho que pensar nas coisas do alto, porque é de lá que virá o nosso Senhor, e quando Ele vir, nada mais vai fazer diferença a não ser a presença dele. Hoje esses homens que foi dito aqui já estão na glória. Paulo está na glória, Abraão está na glória, e Elias está na glória. E a Bíblia diz que nós somos iguais a eles.
É só crer no nome de Jesus. Então, se a dificuldade que você está passando, você está achando muito, então Paulo praticamente não sofreu, né? Se a gente acha que está sofrendo hoje, a gente vai olhar para os nossos irmãos que foram mortos. A gente dá graças a Deus que a gente está vivendo uma geração diferenciada. Devemos aproveitar cada minuto, cada tempo. Devemos aproveitar cada projeto que Deus tem dado para nós. Tecnologia, Bíblia sobrando, comunhão com irmãos. A gente pode cultuar junto. E tem gente que não vem para o templo, não vem para a igreja, fica em casa reclamando da vida. Quantos hoje estão no sepulcro, ou estão nos hospitais, ou estão nas cadeias, que antes estavam no Evangelho e não disseram? Por isso que alegrei-me quando me disseram. Essa palavra tem que acompanhar. É estar junto com os irmãos. Onde estiver irmão louvando ao Senhor, a minha congregação, como é bom, porque o tempo vai passar, como já passou para muitos. Temos que aproveitar cada minuto. Tem gente por causa de um respiro. Uma hora o Senhor vai e coloca lá no cemitério, não vai lavar mais. Ou coloca numa prisão, ou coloca numa cama de hospital. Aí é doido para louvar o Senhor, né? Aí faz promessas. Aí quando levanta, começa tudo de novo. Que prazer, queridos, é servir ao Senhor com entendimento. Você não é mandado por ninguém. Você faz isso voluntário. Então tem muita gente que entende igreja errado. Tem muito crente que não está nem aí. Mas lembre-se que a prestação de conta é pessoal. É pessoal. Se você não está tendo prazer na lei do Senhor, no momento que você vive, ou você está preocupado com tudo isso que está acontecendo, em vez de se aproximar mais, você esconde, cuidado. Cuidado. Quanto mais junto a gente tiver, a gente vai ser mais forte. E nós temos uma promessa: estarei convosco todos os dias. Eu sei que eu posso passar em qualquer situação, mas eu sei que a graça de Deus vai estar ali comigo. Não tenho dúvida do que ele disse para Paulo, ele diz para todo crente hoje que passa por mesma situação. Não tenho dúvida que irmãos que nessa hora estão sofrendo, ele diz a mesma coisa: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Então, cada momento que eu sinto que o mundo está se cumprindo as escrituras, que não é fácil, eu vou dizer: Deus, que a tua graça esteja sobre nós. Porque tu prometeu, o Senhor não mente. O Senhor disse que estaria comigo, e está. Então, no momento que eu passar por qualquer coisa, eu não vou estar lá sozinho. Ele está comigo. Essa é a igreja remanescente. Então, se você está vivendo o Evangelho e você não nasceu de novo ainda, ou está no Evangelho só por algum conceito, sei lá, mude, viu? Mude, porque essa vida não vai te levar a lugar nenhum. Você não vai ter suporte no momento que vier aquilo que a Bíblia tanto fala em Mateus 24. Que chama de princípio das dores. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus que não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo de todas as provas que eu já passei e vou passar. É bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do meu tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer falar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, falhando sem força e vigor. A gente vê aleluia e continuar a jornada e ver que o passado ficou
provas que eu já passei. É tão difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado bem, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem força nenhuma. O que a gente faz?
novo. Né? Um abraço para você, Deus, um beijinho no coração para você. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu, Jesus, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E quando a gente morrer, a gente vai estar com Ele nos céus. Aleluia. Amém. Amém.